foi um texto que eu preguei para jovens, hoje é dia da juventude, né? Mas a gente sabe que o teor desse texto, que fala sobre a felicidade, impacta a vida de todo e qualquer ser humano, não é verdade? Então hoje nós vamos fazer uma breve reflexão do Salmo 1. A palavra de Deus diz assim: feliz é aquele que não segue conselhos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier ao juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Queridos, a busca pela felicidade não é algo novo. Se nós formos pesquisar um pouco a literatura antiga, desde os filósofos gregos, a busca pela felicidade é algo que tem direcionado o ser humano. Aristóteles, por exemplo, falava que a finalidade do ser humano é encontrar a eudaimonia, ou seja, o bem-estar da alma. É aquela confluência de virtudes e prazer de tal maneira que confere ao ser humano a plena felicidade. E ele não está errado de todo, pelo menos parcialmente certo, porque nós entendemos que Deus não criou o homem para a tristeza. Certamente, Deus tinha em sua idealização a criação do ser humano a felicidade. Tanto que o breve catecismo de Westminster, que é uma das confissões reformadas, começa sua confissão com uma pergunta: qual é o fim principal do homem? E a resposta é esta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, observe que o destino do homem, a finalidade, o seu propósito é glorificar a Deus. Mas em glorificando a Deus, o homem descobre a verdadeira felicidade. Mas o ser humano, ávido pela felicidade, viciados em momentos e em prazeres curtos e imediatos, tem abrido mão da verdadeira, da eterna e da plenitude da vida, quando prefere os caminhos próprios dos seres humanos ao invés dos caminhos próprios de Deus. Jeremias, capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram para si cisternas rachadas, que não podem reter água. Jeremias está aqui denunciando o pecado de Israel, que procurou, por diversos artifícios e meios, buscar algo que somente em Deus nós podemos ter em plenitude, que é a felicidade. Então Jeremias fala, no nome de Deus: vocês abandonaram a fonte de água viva e cavaram com as próprias mãos uma cisterna, só que uma cisterna rachada, que não pode segurar a água. Estamos trocando a fonte da felicidade por meios artificiais. Nós estamos criando meio, só que nós nos iludimos e nos enganamos. E no final disso tudo, nós percebemos que nós não somos felizes. E não poderíamos ser. Se nós não buscarmos o caminho de Deus, é impossível encontrar no final desse caminho a verdadeira felicidade. Eclesiastes vai falar que Deus pôs no coração humano a eternidade. E essa eternidade, essa sede eterna e perene, só pode ser saciada por aquele que é a fonte de água viva, a água eterna, que é o próprio Salvador e Senhor Jesus Cristo. Agostinho de Hipona, um grande teólogo antigo, que rodou o mundo, talvez motivado pelos seus prazeres, chegou a uma conclusão inevitável. E é uma frase que eu gosto muito e já falei algumas vezes aqui: Senhor, fizeste-nos para ti, e a nossa alma jamais encontrará descanso enquanto não repousar em ti.
não repousarmos no Criador e no Senhor de todas as coisas, nós vamos ficar como um cachorro correndo atrás do rabo, sempre buscando a felicidade e os prazeres e nunca conseguindo o objetivo. Porque a felicidade está em glorificar Deus e não nos meios artificiais criados pelos seres humanos. Ainda nesse mesmo entendimento, C.S. Lewis, em sua autobiografia intitulada Surpreendido pela Alegria, disse o seguinte: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Então observe que o que o autor está dizendo é que ele estava vagando pela vida, buscando a felicidade e a autorrealização em diversos meios, mas nada supria, no final das contas, aquele vazio, a eternidade que está no nosso coração. Logo, ele chegou à conclusão que este mundo, que este tempo não é suficiente para preencher o vazio que há dentro de nós. Logo, isso indica-nos que há algo maior que o próprio mundo e que nós fomos criados para ele, que é o próprio Deus. Então, o ser humano foi criado e destinado ao próprio Deus, a fonte da verdadeira alegria. Isso não significa que é pecado e errado ter felicidades e prazeres imediatas, sensoriais e terrenos. Isso não significa que não seja legítimo fontes de felicidades terrestres. Inclusive, os próprios Salmos e a própria Bíblia vai dizer que há várias fontes de alegrias. Eclesiastes fala: trabalhe, viva a vida com a sua esposa, conquiste as coisas e se satisfaça nessas coisas. No entanto, o grande problema é quando isso é tudo que nós temos, sendo que essas alegrias terrenas e momentâneas são sinais de algo maior e não um fim em si mesmo. Eu termino nessa breve introdução citando novamente o C.S. Lewis, que ele fala que o grande problema da humanidade não é que ela quer ser feliz demais, é que ela se contenta com muito pouco. Visto que as promessas do reino de Deus são eternas e são poderosas para tirar essa sede eterna do nosso coração e preferimos coisas menores, nós entendemos que nós, na verdade, nos contentamos com raríssimas e pequenas felicidades, enquanto o reino de Deus está com a porta aberta a te oferecer a única que é verdadeira e eterna. Então, meus irmãos, a mensagem de hoje à noite é para que nossos olhos venham se olhar para aquele que realmente irá satisfazer a sede da nossa alma, que é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Salmo 1, ele é clássico. Ele é um salmo maravilhoso para nos ensinar o caminho da verdadeira felicidade. E antes de nós entrarmos no versículo 1, propriamente dito, eu preciso destacar duas coisas. Primeiro, o Salmo 1 está mais preocupado em te dizer o tipo de pessoa que você tem que ser do que com o objeto que você precisa conquistar para ser feliz. O Salmo 1 está mais preocupado no caráter da pessoa do que na conquista social que essa pessoa pode ter. O Salmo 1 vai dizer: a felicidade parte de um caminho de justiça, de um coração reto, e não daquilo que eu obtenho ou que eu conquisto na minha vida terrena. Então, meus irmãos, a primeira coisa que o Salmo 1 nos ensina é que o caminho da felicidade começa não com as coisas externas, mas quando eu começo a consertar o meu coração, o meu interior. É quando eu começo a fixar o meu coração na lei de Deus. Salmo 1, que é a introdução de todos os salmos, vai distinguir a humanidade em duas categorias. Quais são eles? Justos e ímpios, sábios e tolos. E Salmo 1 fala assim: quer ser feliz? Procure ser justo. Quer ser feliz? Procure ser sábio. A felicidade vai ser uma consequência disso. A
A Bíblia não fala como esses coaches: quer ser feliz? Conquista um emprego. Quer ser feliz? Compra um carro. Quer ser feliz? Conquista uma posição social. Não! A preocupação do Salmo é com o tipo de pessoa que eu estou sendo, com essa construção interna e não externa. Então observe que o Salmo primeiro vai fazer duas grandes distinções, e os caminhos são esses. Que tipo de pessoa que eu estou construído em mim mesmo, no meu coração. Aí sim, se eu estou buscando o caminho de justiça, sendo justo, eu serei feliz. Mas se eu estou buscando o caminho de piedade e da tolice, eu nunca irei encontrar a verdadeira felicidade. Uma segunda observação antes de entrarmos no texto propriamente dito, é que se nós formos bem restritos e evangélicos, nós vamos entender que o Salmo 1 fala de um contraste entre Jesus e toda a humanidade. Porque o justo não é uma característica nossa, é só de Cristo. Toda a humanidade é, por natureza, pecador e tola. Então, como assim? Se está falando de Cristo, não tem como ser justo. Se não tem como ser justo, não tem como ser feliz. Mas calma, a providência divina está em resolver esse problema. Então, quem é o justo segundo a ótica cristã? Como nós podemos olhar para o Salmo 1 e falar: eu sou justo e portanto sou feliz? É à medida que nós participamos da justiça de Cristo. Não é uma justiça própria, não é uma conquista na força dos braços. Nós somos justos à medida que olhamos para os justos que morreram para o nosso lugar e em nosso favor. E aí sim, e somente assim, pela fé, é que eu posso dizer: sou justo. Não por meus méritos, mas porque eu fui declarado justo na cruz de Cristo. Dito isto, nós vamos entrar agora no versículo 1, que diz assim: feliz é aquele que não segue conselhos perversos, não se detém no caminho dos pecadores e nem se junta à roda dos zombadores. Observe que o salmista está nos dizendo que o dizer não para impulsos naturais, para conselhos do mundo, para nós mesmos e para as opções que se abrem, o leque de oportunidades que abre, pode ser o caminho da felicidade. Geralmente, se eu perguntasse à igreja aqui: meus irmãos, o que a gente pode fazer para ser feliz? Nós partiríamos para uma resposta positiva. Não, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo. Mas o salmista começa assim: ser feliz não fazendo isso. Ou seja, o não pode ter contido nele uma felicidade verdadeira. E isso aqui é extraordinário, principalmente em se tratando de juventude. Mas também isso é uma característica de toda a raça humana, mas a juventude fica mais aguçada para isso. Principalmente em se tratando da juventude, a curiosidade para descobrir a felicidade. Há um ímpeto natural na faixa etária dos jovens de querer curiar as coisas. A curiosidade bate muito forte no coração por diversas razões. Pelos colegas, pelas influências, pelas culturas, pelos filmes que nós assistimos, pelos hormônios, pelas inclinações naturais, pela frutificação da mente. Nós somos curiosos. E aí o salmista está falando: olha, não dê asa à sua curiosidade. Tenha critério, diga não, porque pode ser que é no não ao convite do ímpio que você descubra a felicidade, e não estando lá. Eu me recordo que na minha adolescência, meu pai às vezes me tesourava, né? Pegava a bola: pai, não jogar a bola para jogar na área. Aí eu falava assim: vai não. Ah, qual é? 16 anos já. Vai lá. Vai lá. Aí, poxa, pai, eu não ia. Quando eu voltasse, não ia. Só que aí tá. A felicidade nem sempre é um construto imediato. Hoje eu sou feliz pelo nome que meu pai disse para mim. Porque hoje eu olho para trás, no retrovisor, e os amigos que eu andava, não vou falar 100% não, mas 80%. Hoje eu estou no caminho das drogas, hoje eu estou no caminho da ociosidade, ou não estou construindo nada na vida. Observe que hoje, eu me considero feliz pela graça de Deus. O não foi um ingrediente importantíssimo para ser feliz.
Então eu queria incentivar aos jovens. O não pode ser uma porta, ao invés de uma fechadura para a felicidade. Então preste atenção nisso. O não pode ser um caminho da felicidade. Na verdade, nós entendemos que a própria santidade é o motor, é a força que impulsiona a felicidade. Se não vejamos, qual é o ser mais alegre, realizado e satisfeito que existe? O próprio Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem é que nunca peca? O próprio Deus. Naquela comunhão de santidade e justiça, a alegria plena. Deus é alegre, Deus é feliz. C.S. Lewis vai dizer que a alegria é um assunto levado a sério no céu. E realmente é. Eu sei que o mundo pinta para vocês, João, o seguinte: Deus é sádico, Deus é chato, Deus tem a cara lá te esperando errar para te espetar, Deus quer te enviar para o inferno. Não é nada disso. Deus é alegre, Deus é dinâmico, Deus é bom, Deus é pleno. Nós estamos sendo enganados pelo mundo. Então Deus, Ele quer compartilhar a sua alegria conosco. Uma outra aplicação que nós temos nesse versículo é que a felicidade é possível. O salmista diz: feliz é. Olha o verbo presente indicativo. Jesus disse: bem-aventurado são. Então é possível ser feliz. E talvez você que esteja aqui nos acompanhando esteja encontrando dificuldade para caminhar nesse caminho da felicidade. E às vezes até desacredita: não é possível mais ser feliz. Mas a Escritura diz: feliz é aquele que. E aí vem as condições e os ensinamentos que nós iremos aprender. Meus irmãos, creia em Jesus Cristo. Persevere. Continue. Porque é possível, de acordo com as Escrituras, experimentar plenitude de vida. Uma outra lição que nós aprendemos ainda nesse primeiro versículo é que os fins não justificam o meio. E aqui é basicamente um complemento do primeiro ponto que eu disse acerca do nome. Existe um entendimento do carpe diem, viva o momento. Existe uma filosofia do hedonismo que diz o seguinte: se te faz se sentir bem e te dá prazer, faça o que é certo. Ou seja, é uma felicidade sem ética, sem conteúdo moral. O que importa são as minhas sensações, é eu me sentir bem naquele momento, independente da ética. Mas a Escritura está falando que não é assim. Pelo contrário, que a felicidade é algo que acontece quando eu busco aquele que é feliz, que é Deus em sua plenitude, o único ser que é totalmente feliz. Então observe que para o salmista, o caminho da felicidade não justifica todos os caminhos. Eu sei que às vezes na juventude a gente fala com nossos pais assim: ah, pai, mas você não está tão feliz, não é felicidade. Ah, pai, mas eu me sinto bem aqui. Eu sei que você se sente bem, mas você já parou para pensar que pode estar enganado? Ou não? Ou nós somos detentores de toda a verdade e nunca está errado? A gente sabe o quanto as nossas emoções já nos levou para o caminho errado. A gente sabe disso. A gente sabe que todo mundo já colheu esse tipo de decisão. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que o caminho da felicidade não justifica todos os meios. Não justifica todos os meios. E para encerrar ainda esse versículo primeiro, eu queria dar um alerta. Cuidado com quem você ouve. Observe a primeira cláusula negativa do Salmo 1, versículo 1. Feliz é aquele que não segue conselhos perversos. E olha que há um caminho de progressão para o mal. Ele ouve o conselho, ele depois se assenta, ele se detém com os pecadores e depois se torna um opositor. Olha que há uma lógica. Primeiro, o mundo alcança a sua mentalidade. Como que ele alcança a sua mentalidade? Por aquilo que você ouve. Não ouça conselhos perversos. Porque o ouvir vai afetar a minha mentalidade. Essa mentalidade vai me levar para a comunhão. Porque quem ouve o conselho dos ímpios vai se deter no caminho dos pecadores. Agora, eu não vou simplesmente ficar assim: poxa, será que essa ideia realmente dá certo? Uma vez que eu ouvi e abriguei esse meu coração, agora eu vou ter comunhão com as pessoas do mundo, ao invés de ter comunhão com as pessoas de Deus. E o problema é que uma vez que a minha mente foi corrompida, que agora minha comunhão também são com os ímpios, eu vou me tornar agora um opositor do reino de Deus. Eu conheço uma pessoa e eu falo isso com muito
Mas hoje, ele não somente teve a mente corrompida, ele não somente está comungando com o mal, mas se tornando opositor das próprias Escrituras, usando as Escrituras para legalizar e legitimar o pecado. Olha que coisa horrível. Onde começou isso? Começou ouvindo errado. Nós não podemos subestimar esse dever que nós temos de escolher quem nós vamos ouvir. Então, o incentivo que eu dou é: tenha critério para que os seus ouvidos possa ser uma bênção para você e não uma maldição. E não subestime um pequeno conselho. Porque às vezes você fala, poxa, mas é uma coisa tão pequenininha que está falando, realmente vai dar certo. Não subestime. Porque nós não temos tanto poder assim para controlar o que o pecado, depois que entra e se aloja no nosso coração, pode fazer conosco. Pois bem, versículo 2 diz assim: pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Observe que o salmista agora parte para um aspecto positivo, de fazer, de atividade. Porque se nós ficássemos só no não, cairíamos no mero moralismo e legalismo. E realmente nós íamos ver que também o moralismo e o legalismo também é vazio. Também é vazio e não supre essa necessidade que nós temos em nosso coração. E aí o salmista, no versículo 2, vai dizer: pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor. Gente, o salmo que nós estamos lendo é altamente contracultural, não é verdade? Nós já aprendemos que a felicidade está no não, que a felicidade está na santidade. Agora, que a felicidade está na lei, se tem uma coisa que joga de lei, regra. Só que o salmo está falando que o prazer do homem justo, do homem que verdadeiramente descobriu a felicidade, está na lei do Senhor. E como que uma lei pode gerar em mim prazer? Como que uma lei pode gerar em mim felicidade? É porque eu conheço o caráter daquele que legislou. É a lei do Senhor. E quando eu olho para o Senhor, eu vejo Deus que morreu no meu lugar. Eu vejo Deus que, apesar das minhas falhas e dos meus pecados, ainda sustenta a minha existência sem ter a obrigação de sustentar. Quando olho para o Senhor, o autor da lei, eu percebo que Ele encarnou e padeceu o que eu deveria padecer. Logo, ao olhar para o caráter do Senhor, eu percebo que a sua lei, que o seu texto, que os seus ensinamentos são uma dádiva para mim. E isso gera o quê? Prazer. E quando nós falamos que a lei do Senhor gera em nós prazer, inevitavelmente gera o quê? Priorização da lei de Deus na nossa vida. Olha, se você tem prazer em algo, você investe no mínimo um tempo. O Ítalo, infelizmente, estava assistindo o jogo do Flamengo hoje. Você não tem prazer nisso. Sinceramente. Mas a gente só leva, né? Tem prazer no Flamengo. O que ele vai fazer? Vai assistir um jogo. Eu sou pior, né? Eu assisto, pelo menos chorando, né? E torcendo para o jogo acabar. Não vou nem falar que time que eu sou. É engraçado, né? Mas, pois bem, quando você encontra prazer em algo, é inevitável você não investir tempo, você se dedicar. Por isso que o salmista vai falar que o homem justo e feliz, ele encontra na lei do Senhor o ingrediente de satisfação para a sua alma. Meus irmãos, assim como é bom a gente comer um prato bem preparado, ainda mais com fome, como é bom nós termos sede de Deus e abrir a palavra do Senhor e poder degustar o pão espiritual, a seiva espiritual que brota das Escrituras. Isso é impressionante. Nós precisamos encontrar na palavra de Deus essa fonte de verdadeira alegria. E ele vai falar que aquele que tem prazer na lei de Deus, consequentemente vai meditar dia e noite. O que isso significa? Significa que eu tenho que ter uma hora estática, uma agenda, 9 horas da manhã, eu tenho que parar e meditar na lei. Não, agora 8 horas, eu tenho que parar e meditar na lei. Será que é isso que o salmista está dizendo? Não! O salmista está dizendo que o meu prazer na lei vai gerar em mim uma conscientização e um prazer em recordar a sua lei e nela ficar meditando. Até porque existem muitas demandas das Escrituras para nós vivermos em nosso trabalho,
que em qualquer lugar, espaço e momento, a palavra de Deus terá ocasião no meu coração. Terá oportunidade de se aflorar e de crescer e de ser recabarada pelo Espírito Santo em minha mente. Meus irmãos, e sobretudo os jovens, se você quer vencer o pecado, quando o diabo, o mundo e a sua carne te chamarem para pecar, lembre da palavra de Deus e você experimentará poder para viver em santidade. Jesus é Deus, Ele é um ser humano extraordinário, mas quando foi tentado pelo diabo, Ele o encarou e o venceu, recordando-se da lei de Deus em Deuteronômio. Jesus venceu o pecado se lembrando das Escrituras. Nós não somos melhores que Jesus. Por isso precisamos entender que essa guerra espiritual será vencida quando nós lermos as palavras de Deus e meditarmos nela. E aí nós iremos experimentar a verdadeira felicidade e liberdade. É interessante que lei, nós geralmente temos uma conotação negativa de restrição, de proibição. Mas Tiago, capítulo 1, versículo 25, vai falar que a lei do Senhor é a lei da liberdade. É uma lei que promove verdadeira liberdade. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Jesus disse em João 8 que se nós conhecermos a verdade, verdadeiramente seremos livres. Eu gosto de contar essa ilustração, eu acho que eu já contei aqui de novo. Já contei, não, vou contar aqui de novo. Meu certo senhor foi fazer um evangelismo num bar, isso eu vi lá no seminário. E quando ele chegou perto das pessoas, as pessoas falaram assim: não, não vou ser crente não, porque ser crente não pode fazer nada. Inclusive está rolando um Reels aí no Instagram de um homem que fala assim: a palavra mais difícil do mundo é ser evangélico, porque ser evangélico não pode fazer aquilo, ser evangélico pode ser. Eu acho que é um entendimento errado, mas foi esse entendimento que o rapaz do bar ofendeu o nosso irmão. E o irmãozinho tudo muito simples. E aí, o senhorzinho falou assim: pode me falar disso para você? Não, pode não, porque eu não quero ser crente, porque ser crente não pode fazer nada. Aí ele falou: não, quem disse que eu não posso fazer nada? Ah, você não pode ficar aqui sentado para a gente bebendo. Mas quem disse que eu não posso? Coloca aí uma bebida para mim. E, não, estou brincando, estou te falando assim, mas eu respeito sua religião. Não, coloca aí fora. Aí o cara colocou e falou: tá vendo isso aqui? Aí ele sentou na mesa, na cadeira, e falou assim: tá vendo isso aqui? Se eu quiser eu bebo, se eu quiser eu não bebo. Eu sou livre para escolher. Você não é livre para escolher isso aqui, não. Quem é livre aqui? Quem é que experimenta a verdadeira liberdade? Quem é que relativiza vícios? Quem é que relativiza o poder do pecado? É o crente. É aquele que conhece a lei. É aquele que vive as Escrituras. Verdadeira liberdade. Paz de consciência. Que coisa boa, meus irmãos. Está à disposição de todos aqueles que leem e meditam nas Escrituras. E o versículo 3 vai fazer uma comparação do justo, do crente, da pessoa que lê a Bíblia, com uma árvore plantada. E essa comparação é belíssima. Olha o que diz o versículo 3. Ele é como uma árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo o que faz. O justo aqui é comparado a uma árvore, só que uma árvore plantada. Não é uma árvore autossuficiente. Nós não florescemos em nós mesmos. Jesus em João 15 vai falar que ele é a vida verdadeira. E nós somos humanos. E estando nele, vamos produzir fruto. Ou seja, o salmista está olhando o justo e dizendo o seguinte: olha, a sua vida floresce, a sua vida tem plenitude, a sua vida é feliz. E é interessante que eu percebo nisso providência. Eu percebo nisso um toque divino. Eu percebo nisso que Deus está te abençoando, porque você é uma árvore plantada à beira do rio. Plantada significa planejamento e cuidado. O tipo de vida que eu vou ter, que é a justiça que eu adquiri em Jesus e a santidade por meio das Escrituras, vai apontar que a nossa vida está sendo regada por algo muito maior que esse mundo, que é o próprio Deus. As pessoas vão perceber sinais da graça em nossas vidas. Somos como a árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Isso aqui é muito interessante, que dá, porque mostra o grau de certeza.
Aquela pessoa que está em Jesus, que está sendo regada por Ele, dá fruto. Uma pessoa, várias pessoas, pergunta sobre a questão de julgamento e de saber se é crente ou não. As Escrituras dão uma evidência muito clara. Aquele que produz fruto. Fruto tem muito a ver com algo orgânico e com aquilo que você é. Obras podem ser produzidas por ímpios e por crentes. Um ímpio e um crente pode vir num culto e assistir um culto. Uau. Frutificar o fruto do Espírito, o caráter de Cristo, frutificar a dinâmica do céu aqui na terra, é por meio do poder, da ação e da direção do Espírito Santo. Por isso, a grande diferença de uma pessoa que é plantada à margem do rio é o fruto que ele vai produzir enquanto pessoa no tempo certo. E é interessante porque cada árvore tem as suas estações, tem a sua espécie. E como nós somos pessoas, essa comparação é muito interessante, porque nos diz o seguinte: a cada estação da vida, e nós sabemos que a nossa vida não é estática. A gente sabe que existem momentos de grande alegria, mas também de grande tristeza. A gente sabe que a gente se alegra com o nascimento de um filho, mas chora com o luto de alguém querido. A nossa vida tem várias estações, mas independente das estações, o Senhor vai nos ajudar a produzir frutos adequados para aquele momento. Se nós conquistamos grandes coisas, nós vamos produzir o fruto da humildade. Eu sei que não foi minha força, mas foi Deus que me deu. Se nós passamos por um vale acima da morte, o Espírito Santo vai produzir o fruto da perseverança. Porque eu sei, Deus, que eu sou uma árvore plantada por Ti, que eu não sou abandonado por Ti, que o Senhor pode para que eu produza fruto, e mais fruto, para que o Seu nome seja glorificado. Como Jesus disse em João 15, versículo 8. Nisto é glorificado, meu Pai, em que deis muito fruto. Então, meus irmãos, nós podemos ter frutos diversos, a depender das estações da vida. Nós podemos viver um casamento muito bom, fruto de alegria, de harmonia, mas quando estiver difícil, Deus vai te dar um fruto adequado para perdoar, para recomeçar, para reinventar, porque Deus está em nós produzindo fruto para as estações que nós vivemos em nossa vida. E ainda no final do versículo diz o seguinte: suas folhas nunca murcham, e eles prosperam em tudo que faz. É uma pena que nós esvaziamos o conceito de prosperidade da mentalidade hebraica e temos somente o conceito de prosperidade capitalista, que é simplesmente produzir e ter acúmulo de capital. Mas a prosperidade judaica vai muito além disso. Pode incluir o dinheiro, mas não é o dinheiro. A prosperidade judaica geralmente fala de harmonia, do shalom, do sucesso em vida, da pessoa que está sendo construída. Afinal, todo o Salmo 1 está falando desses dois tipos de pessoa. Eu prospero porque eu vou fazer o quê? Aquilo que eu meditei na lei. A lei vai me direcionar a ser justo. Sendo justo, eu vou fazer coisas prósperas, coisas da justiça, coisas virtuosas. E eu vou sendo florescido, eu vou sendo regado, e vou crescendo em minha vida, em minha dinâmica. Meus irmãos, eu tenho certeza que você conhece alguém, se você não é essa pessoa, que a despeito de toda dificuldade financeira, está alegre. Só tem paz, sabe? Tem paz. Eu conheço pessoas que têm dinheiro. As pessoas têm dinheiro. Tanto que eu meio que eu estou, tem pessoas que têm dinheiro. Mas eu falei, gente, que perturbação de vida é essa? É um caos, é uma desordem. São vícios do coração que a gente, a pessoa não tem paz. Eu jamais trocaria minha vida por uma dessas pessoas, porque a pessoa não floresce. Nós vamos ver que a comparação é como uma palha. O vento sopra e a pessoa não tem estatura, não tem raiz, não tem vida. Tudo que ela tem é o que ela tem fora de si, mas não dentro de si. Por isso não é vida, não é plenitude, não é felicidade. Meus irmãos, o Salmo 1 é maravilhoso, porque nos ensina, voltando ao início, que o que importa é o tipo de pessoa que você é. E aí sim, eu vou descobrir a felicidade, às vezes nas coisas mais singelas. No partido bom amanhã de manhã, você vai ser feliz. Sou feliz porque o pão que eu estou comendo é o pão fruto da justiça, digno do suor, do meu trabalho. Isso é felicidade. Por fim, meus irmãos, o caminho do ímpio não é assim. Versículo 4, 5 e 6 diz assim:
dizer o mesmo não acontece com os ímpios, não acaba a filha, né? Poderia acabar a mensagem. Pega todos os pontos positivos dos justos, fala o mesmo não acontece com os perversos, com os ímpios. Então, tudo oposto. Mas vamos ver pelo menos 2 pontos nesses 3 versículos e vamos encerrar a mensagem. O mesmo não acontece com os perversos, são como palha levado por vento. Olha o versículo 5. Serão condenados quando vier o juízo. Decildo? Não acredita em agouro, não, né? Aí você vai fazer aí uma viagem muito legal. É assim. E vamos supor, Decildo, que você sabe que no destino dessa viagem o cruzeiro vai bater, vai cair, você vai morrer. Vocês viram? Agora que a gente conta toda a ideia errada que a palavra tem poder de maneira mística. Então fica tranquilo, não tem. Vocês viram, Decildo? Duvido. Porque o destino é o quê? Desastroso. O caminho ímpio é exatamente isso. Ele está numa viagem. E ele acha que está tudo bem. Porque ele está curtindo o cruzeiro, a piscina, as vistas, o mar, as etnias, a cultura, o paladar. Isso são coisas legítimas, porque Deus deu o paladar para o ímpio. Deus vai chover sobre os justos e sobre os ímpios. Ele tem realmente prazer. Mas lembre-se que é aquele vício. E está indo, mas no final será condenado. Isso relativiza tudo que o ímpio vive. Se eu sei que estou caminhando para um justo juiz, um justo julgamento, e eu sei que nesse final a minha vida, que for de palavra, de alegria, de festejo, de pregação, se eu sei que nessa vida o final é condenação eterna, eu olho para trás e vejo o quê? Ai, que alegria! Eu vou chorar de amargura, porque eu vivi assim. Que vida foi essa? Eu fui enganado o tempo todo, porque o fim é destruição. O fim é destruição. A pessoa pode curtir o que for. Quando chegar no julgamento, vai olhar para trás e falar: o que eu fiz? A condenação. Por isso, que na era escatológica, quando Jesus invadiu a história, nunca vai existir um ímpio feliz. Até nas suas memórias do inferno serão ingredientes para o tormento. Porque ele viu que foi um caminho de perdição. Nunca vai existir um ímpio feliz. Mas o ímpio enganado sim. Feliz não. O engano vai acabar no julgamento final. E quando olhar para trás, tudo aquilo era caminho de perdição. Você que é crente está percebendo hoje aqui à noite, o mais difícil que esteja, será o contrário. Você vai olhar para trás e dizer: poxa, penso que no domingo da palavra eu fui para a igreja, ouvi a mensagem e hoje estou aqui experimentando a verdadeira alegria. Não porque você foi salvo por obras, nós já vimos, por isso que eu abri aquela ressalva lá com o justo é Cristo, mas porque eu estou em Cristo, aquela toda dificuldade, aquela cruz que Pedro sofreu de cabeça para baixo, ele vai olhar para a cruz e falou: aquele caminho ali foi um caminho de justiça, feliz eternamente. Que coisa maravilhosa, né, meus irmãos? Por isso, meus irmãos, nós podemos ver pela lupa escatológica do futuro e dizer: eu sou verdadeiramente feliz, não estou enganado e estou caminhando para um destino bem seguro, que é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por fim, o versículo 6 diz o seguinte: pois o Senhor guarda o caminho justo. Esse guardar tem a ver com conhecer, com se envolver. O caminho justo, Deus está, Ele mesmo está envolvido com o justo. A cada passo que o justo dá, Deus está envolvido. E até nas decisões erradas, Ele faz surgir o bem. Porque Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, sabe uma coisa: não existe sofrimento à toa, decisões erradas à toa. Se você ama a Deus, pode ter certeza de que Deus, por sua infinita sabedoria, providência, amor e soberania, fará sair o bem desse mal. Isso é uma certeza inabalável. Por isso que Paulo fala assim: nós sentimos que todas as coisas cooperam. Ele diz o quê? Nós sentimos? Nós sabemos. Nós temos certeza. Porque às vezes a gente não sente, não. Deus, como você está cooperando na minha vida, pelo amor de Deus. Mas eu sei que Deus está trabalhando para que eu possa ser um justo, cada vez mais da semelhança de Jesus Cristo. E por fim, mas o caminho dos perversos leva à destruição. E em cima fala que Deus se envolve no caminho justo. E o caminho perverso? Romanos 1 fala que o grande castigo de Deus é abandonar o homem a si mesmo. O caminho perverso, ele vai se afastando de Deus, e Deus o
grande desastre é Deus te abandonar. Se a sua consciência te perturba, se Deus ele fala para você, mas Deus, obrigado, porque o Senhor não me abandonou. Deus, obrigado, porque o Senhor me ama. Porque juízo de Deus é abandonar a voz a nós mesmos. Porque nós precisamos de nada fazer mal. Basta seguir o nosso próprio coração. Por isso, meus irmãos, eu quero te incentivar. Seja grato a Deus quando Ele te corrige, quando Ele te chama. Porque isso significa envolvimento dele na sua vida. E isso é amor, isso é dádiva, isso é benéfico de Deus para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Amém. Então, o que importa é o tipo de pessoa que eu estou sendo. E a convocação de hoje é para que você venha participar da justiça de Jesus Cristo e desfrutar a verdadeira liberdade. Meus irmãos, eu vou dar uns recados antes de nós orarmos. Quinta-feira nós teremos o nosso culto de oração e estudo. No sábado pela manhã, se o tempo estiver bom, nós vamos retomar o nosso mutirão. Domingo de manhã tem o nosso PD e domingo à noite será a celebração da ceia do Senhor. Bom, então esses são os recados que eu tinha que dar para os irmãos. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração e agradecer ao nosso bom Deus por esse momento. Pai de amor, de infinita bondade e misericórdia, nós clamamos a Ti, primeiramente, pelo perdão de nossos pecados. O Senhor possa, com teu sangue, vertido na cruz, aplicar em nós esse perdão que o Senhor conquistou, apesar de nós, em nossas vidas. Mas nos ajude a viver de maneira que honre o teu nome, pela santidade e justiça. Senhor, dá-nos cada vez mais do teu Espírito Santo. E que as pessoas possam perceber esse cuidado do Senhor em nossas vidas. Possamos ser árvores plantadas no nosso serviço, no nosso casamento, na nossa família. Possamos dar frutos onde estiver, para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor seja glorificado por reino e em nós, para Deus que o teu reino possa ser expandido e que a tua igreja possa experimentar cada vez mais essa dinâmica, essa plenitude, essa dádiva, essa alegria que o Senhor torna a todos aqueles que estão no Senhor. Nos dê, Pai, uma restante noite abençoada, para a honra e glória do teu nome. Que o amor de Deus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o auxílio do Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje e para sempre. Amém. A igreja pode se sentar. Esqueci de apresentar o Eric. O Eric está em